Olá, como falei para vocês, vamos falar um pouquinho sobre como as listas invertidas são armazenadas. Elas são armazenadas comprimidas e falar um pouquinho de compressão de listas invertidas. Então, se a gente dá uma pausa, estamos falando de como é que processa as estruturas de dados arquivo invertido, na hora de processar consulta, como é que processa consulta? E falei que tem dois jeitos, termo a termo, documento a documento, mas falei que as decisões que se toma na hora de processar consulta tem muita relação com a compressão, com o formato de armazenamento dos dados, e por isso nós vamos dar essa pausa nos algoritmos, né, que eu vou começar a explicar, de processamento, termo a termo, documento a documento, e vamos falar um pouquinho de compressão de listas invertidas. Né? Muitos de vocês podem nunca ter ouvido falar sobre métodos de compressão, assim, estudado métodos de compressão, mas vocês vão ver que a ideia por trás desses métodos que a gente usa nas listas invertidas é bem simples, então é um tipo de compressão de dados bem fácil de entender. Primeiro, vamos relembrar, as listas invertidas que a gente vai comprimir, elas são listas de pares de valor, documento, frequência. Então, cada entrada lá na lista invertida tem um par documento, frequência. Esse documento é o documento onde a palavra ocorreu e a frequência com que a palavra ocorreu nele. Então, cada lista invertida está associada a uma palavra da coleção e essas listas têm pares, documento, frequência, documento, frequência, documento, frequência. Se vocês não fossem comprimir, isso seriam números gravados lá no disco. Tipicamente, um ID de documento teria uns 8 bytes, por quê? Para você permitir coisas como 8, 10 bilhões de documentos, você precisa de uma variável inteira, normalmente nas linguagens do tipo long int, né, que hoje tem 8 bytes. Se você usasse uma de 4 bytes, também poderia, mas aí você limitaria a pouco mais de 4 bilhões, né, a gama de valores que você teria para armazenar de identificador de documentos. Aí se você tivesse 8, 10, 50 bilhões, 1 trilhão, como um Google, como um Bing, né? Aí você não poderia mais armazenar nessa variável de 4 bytes, precisaria de 8. Então, tipicamente, aí, os identificadores de documento teriam uns 8 bytes. Além disso, você guarda a frequência. A frequência é a frequência da palavra dentro de um documento. Costumam limitar a um só byte. Então, seriam 256 valores. Poderiam não limitar nisso, poderiam usar um short, por exemplo, aí a frequência vai até 65 mil, mas em geral não tem muito sentido. Então, se uma palavra aparece mais do que 256 vezes, 255 vezes, limita, corta ali, trunca no 255, porque isso não afeta muito os modelos básicos de RI que a gente viu. Tipicamente, está tudo aqui falando tipicamente. Então, tipicamente, se não tivesse compressão nenhuma, cada par documento frequência dentro da lista invertida teria cerca de 9 bytes por entrada. E os índices com isso podem ficar muito grandes. Agora vamos ver como armazenar de maneira comprimida. Para isso a gente vai falar de métodos de compressão para números inteiros. Esses são números inteiros, o documento e a frequência são números inteiros. Então nós vamos usar métodos para comprimir números inteiros. Codificação de inteiros, né? Esses métodos de compressão que nós vamos estudar nada mais são do que métodos de codificação. A gente normalmente codifica os números, pensa nos números codificados no computador em binário com tamanho fixo. Por isso que eu falo assim, ó, eu tenho lá 4 bilhões, dá mais ou menos 32 bits. Por quê? Porque eu penso no número em binário de tamanho fixo. Então, números binários de tamanho fixo de 1 byte vai de 0 a 255, de 2 bytes de 0 a 65.535, de 4 bytes de 0 a 4 bilhões alguma coisa, e de 8 bytes aí vai muito mais longe, né? De 0 a 2 elevado a 64 menos 1. A faixa de valores que você pode obter com os números binários de tamanho fixo. Um problema dos números binários de tamanho fixo é que você representa todos os números com a mesma quantidade de bytes e você não consegue tirar proveito, por exemplo, de fatos como, às vezes, um determinado valor se repete muito mais do que os outros. Então,
Nos métodos de compressão, um dos jeitos de fazer compressão de dados, tem várias coisas que você pode fazer para comprimir dados, mas um dos jeitos de comprimir dados é você pegar o que é mais frequente e usar menos espaço para armazenar, e o que é mais frequente você usa mais espaço para armazenar. Né? Essa é parte da lógica principal aí dos métodos de compressão de dados, de muitos métodos. Né? E para isso, então, você precisa de um esquema de codificação que a gente chama de codificação de tamanho variável. Existem vários métodos para codificar números inteiros com tamanho variável. Nós vamos falar de alguns deles, os básicos da década de 70, que são bastante úteis até hoje. Por exemplo, um dia desse eu estava trabalhando aí num artigo para submeter de um aluno de doutorado e a gente descobriu um artigo de 2020 muito importante para a tese desse aluno, que um pessoal do eBay tinha acabado de publicar não só um paper, mas um servidor que ele pode usar nos experimentos dele. E lá, lendo sobre como é que eles estavam guardando listas invertidas, eles estavam usando esses métodos aqui, método de Elias, que a gente vai falar. Tá? Apesar de hoje ser mais comum você usar essa compressão aqui de baixo, que é a P4. Então, nós vamos começar falando de como guardar números inteiros com tamanho variável com o método unário, Elias Gama, Elias Delta, e vou falar um pouquinho do Golomb. Esses são métodos bem antigos. Mais recentemente, especificamente para comprimir listas invertidas, surgiram uns métodos de compressão que empacotam entradas de lista invertida aos montes, aí faz compressão usando uma nova lógica, né, de que não só você comprime número a número isoladamente, mas você também vai criar pacotes de números. Esses são os métodos que a gente chama de P4. Né? Então, vou falar primeiro desses mais antigos, mas que são usados até hoje. Tem um paper muito recente do pessoal do eBay, inclusive falando que o sistema de produção está usando aquela ideia do paper, então provavelmente está usando lá no eBay o método de Elias nesse paper. Bom, primeiro vamos falar de codificação unária. Ela parece meio ridícula, mas ela é a base para os métodos de codificação de inteiros que a gente vai ver, de tamanho variável. Né? A ideia é bem simples. Ó. Você vai representar os números, ó, 1, 2, 3. Aqui eu estou assumindo que eu vou representar números de 1 em diante. Tá? Os naturais aqui de 1 em diante. Se eu quisesse representar de 0 em diante, aí bastava você colocar o 0, seria esse primeiro número, depois seria o 1 e assim vai. Só muda, faz um deslocamento aí. E se eu quisesse fazer representação de negativos com unário, também daria, mas não é o nosso caso não. Nós aqui só queremos representar números positivos, inteiros positivos. Então, vou representar cada número da seguinte maneira. Cada número x vai ter x dígitos no unário. E esses x dígitos tem x menos 1, uns seguidos do número 0. Então, por exemplo, o 1 tem 0 uns e o 0. O 2 tem uma vez o 1 e o 0. O 5, 4 vezes o 1 e o 0. Então, quanto seria o número 1 milhão aqui? 999.999 uns seguido de 0. Lembrando que aqui eu estou falando em como se codifica em bits. Isso aqui são bits. Então eu estou falando o seguinte, para guardar o número 1, eu vou gastar só 1 bit. Para guardar o número 2, 2 bits. E para guardar qualquer número em unário, eu vou precisar de uma quantidade de bits igual ao valor do número. Então, para guardar o número 1 bilhão em unário, eu vou precisar de 1 bilhão de bits. Bem caro, custoso, né? Então já dá para ver que a ideia do unário é um método de codificação para guardar números bem pequenos. Para começar, a primeira ideia, para guardar números bem pequenos e numa distribuição onde os números menores têm probabilidade bem mais alta do que o seguinte. Mas então a ideia é bem simples, né? Então imagina um exemplo. Eu tenho uma sequência de números para representar e quase 100% das ocorrências tem o número 1 e aqui e ali tem uma ocorrência do número 2, muito mais raramente uma do número 3. Se eu fizer isso, se eu fizer isso usando o unário, codificar esses números usando o unário, essa ampla maioria das ocorrências do 1, eu vou gastar 1 bit. Aí quando aparecer o número 2, vou gastar 2 bits. E quando aparecer o 3, vou gastar 3 bits. Mas quando eu for calcular
a média de bits por símbolo que eu gerei, ela vai ficar perto de 1, porque eu estou falando aqui que a grande maioria das números codificados é o 1, né? Então você vai ter assim, digamos, 99,9% das vezes o que eu codifiquei era o número 1 e tinha um bit. Então 99,9% das vezes eu gastei um bit. E o 0,1% lá, teve vezes que eu gastei 2 bits, teve vezes que eu gastei 3, mas quando eu for fazer a média, eu vou ter uma média tendendo para o 1. Essa é a ideia da compressão. Você pega os números mais comuns e representa com menos bits, e os números mais raros com mais bits. Mas a codificação unária, ela, na verdade, é usada para gerar outras codificações de variáveis que são menos radicais do que o unário. O que eu falo radical? Guardar 1 bilhão com 1 bilhão de bits é muito radical, né? Inclusive é inviável. Então, se eu estou codificando números com unário e aqui e ali apareceu um número grande, cada ocorrência de um número grande vai detonar o meu esquema de compressão, vai gerar um número gigantesco, difícil até de decodificar. Tá? Então, qual é o uso prático da codificação unária? A gente usa a codificação unária como parte de outras codificações. E vocês vão entender quando eu mostrar o primeiro uso dele aqui, que é o código de Elias. O código de Elias, você pega um número x, então esse é o número que eu quero representar, x. Então ele é representado com 1 mais piso de log de x. Para quem não está acostumado com a palavra piso, que é a função piso, eu inclusive no dia que fui infeliz, né, o piso é aquele símbolozinho, uma barra vertical e um tracinho para o lado, assim, de um lado e do outro, né? É um arredondamento para baixo. Então, por exemplo, quanto é o piso de 3,99? É 3. Então é o maior inteiro abaixo do número que você está representando. Então, por exemplo, abaixo ou igual, né? Então o piso de 3 é 3, o piso de 3,1 é 3, o piso de 3,9999 é 3, o piso de 3 ponto qualquer coisa é 3, o piso de 4 ponto qualquer coisa é 4 e assim vai. Então, o x vai ser representado como 1 mais o piso de log de x. Então, por exemplo, pensem no número 5. Vai ser 1 mais o piso do log de 5. O piso do log de 5 é 2, alguma coisa. Eu estou falando log na base 2 aqui. Então, log de 5 é 2, alguma coisa. Então, vai dar 1 mais 2, dá 3. Quanto é 3 em unário? 3. Então, o número 5 vai começar com 110, esses 3 bits aqui, que é 1 mais piso de log de x. Então, 110 para o número 5. E depois, seguido de um código binário. Aqui binário. Binário, quando eu falo binário aqui, é um binário com tamanho fixo. Tá? Quando eu falar binário aqui no slide, vai ser o binário com tamanho fixo. E binário com o quê? Binário com piso de log de x bits. Então, ó, é o 5. É 110, que é 1 mais 2, que é o piso de log de x. E depois seguido de um número de 2 dígitos, que é o piso de log de x, dá 2. Então é 110 e mais um binário com 2 dígitos. Esse binário com 2 dígitos vai ser o número x, que é 5, menos 2 elevado a piso log x. É a diferença entre o número 5 e o 2 elevado ao log que eu arredondei aqui. Então nesse caso, a diferença é 1, porque aqui dá 4. Né? Então fica 110, que é o número 3 em unário, seguido de 01, que é o número 1, que é 5 menos 4, dá 1, com 2 bits. Então esse é o esquema do Elias Gama. Aí olha só, aqui tem uma tabelinha do Elias Gama. Então o número 1 vai ser representado com 0 em unário e 0 com Elias Gama. O número 2 já vai ser o log de 2 dá 1, né? Mais 1 dá 2, fica 10 em unário. Fica 10 em unário, seguido de log de 2 dá 1, um número de um dígito só, que é a diferença. Né? A diferença de 2 para 2 dá 0, põe aqui 100. Aqui dá
o mesmo esquema, ó, eu tenho 3, piso de log de 3 dá... Aqui, eu tenho piso de log 1 mais piso de log de 3, ó. Log de 3 vai dar, o piso vai dar 1, 1 mais 1, 2. Então o 3 tem 1, 0, que é o número 2 em unário, seguido do número que só tem um dígito, porque é o piso de log dá só um dígito o tamanho. E quanto que é esse número? É o 3 menos 2 elevado ao piso de log x. Então, 3 menos 2 elevado a 1, que dá 1. Então, ó, 1, 0 e a sobrinha aqui que deu 1. E assim vai. Então, vocês podem pegar esse slide aqui e parar e fazer a conta para entender por que chegou nesse número aqui para o 6. Tá? Então, você vai fazer, ó, log de 6 é 2, arredondando para baixo no inteiro. Aí 2 mais 1, 3. Então, é o número 3, 1, 0, seguido de um número de 2 dígitos. E aí esse número de 2 dígitos é 6 menos a diferença aqui para 2 elevado a 2 dá 4, dá 2. Então, 1, 0 em binário. Número 2 em binário. Tá? Então, parem agora, façam os exercícios. Quanto é que é o 10 em Elias Gama? Quanto é que é o 5? Quanto é que é o 4? Usa a tabela aqui, mas vocês podem também testar para coisas maiores. Se vocês prestarem atenção agora, já dá para perceber qual é o tamanho, dado um valor de um número, qual é o tamanho esperado ali do... Esperado não, qual é o tamanho, né, do código de Elias. O código de Elias ele cresce logaritmicamente, enquanto o unário cresce linearmente, o número de bits dele é exatamente proporcional ao valor que eu estou representando. O Elias já cresce logaritmicamente. Por quê? Porque ele tem dois pedaços. Um pedaço, ó, se vocês olharem, é um número unário, mas que é proporcional a log do que eu estou codificando. Então você tem log do que eu estou codificando, mais um, é essa quantidade aqui, né? E depois eu tenho um número em binário que tem tamanho em bits dado pelo log do que eu estou codificando. Então, o tamanho do código de Elias é 1 mais log de x. Então, por exemplo, um número como 4 bilhões, que tem ali arredondando 32 bits, normalmente no código fixo, né? Aqui teria 65 bits. Na verdade, arredondando aqui, né? Uma conta por alto. Então, você tem duas vezes o log do valor que eu estou codificando, do piso, né? Mais um. O 4 bilhões é 30, na verdade. 30 mais 30 é 60 mais 1, 61 bits. Então, 61 bits para representar o número 4 bilhões. Esse é o que eu teria com o código de Elias. Então, veja, o código de Elias ele é capaz de representar um número grande com poucos bits. 61 bits não é tão exagerado. E se você tiver muitos números pequenos, ele consegue representar com 1 bit, com 3 bits, com 5 bits. E se você tiver uma distribuição de números para guardar, onde a maioria é pequenininho, você vai ter uma média final, novamente, bem pequena, da quantidade de bits que você vai gastar para fazer suas codificações. Aí, na verdade, o Elias fez uma família de métodos. Então tem o Elias Gama e tem o Elias Delta. Aqui tem um exercício que a gente faz quando está em sala de aula. Eu sugiro que vocês até pausem e façam. Pausem o vídeo e façam para a gente olhar na aula síncrona. Codifica o número 25 usando Elias Gama. E aí vem o Elias Delta. Se vocês olharem a definição do Elias Delta, é 1 mais piso log de x em Elias Gama. Então o Elias Delta é construído em cima do Elias Gama, seguido de um código binário com piso de log de x. Então agora o primeiro componente é em Elias Gama e o segundo é igualzinho como estava antes, a diferença
do x menos 2 elevado a piso de log de x. Então o que mudou agora é que o segundo pedaço do Elias delta tem tamanho logarítmico, mas o primeiro pedaço agora tem tamanho log de log do valor. Né? Então o Elias delta, no final das contas, já não é mais 2 vezes log do valor que eu estou codificando mais 1. Né? Ele é 1 mais log do que eu estou codificando, a quantidade de bits, mais log de x. Então ele se aproxima mais, cada número que ele representa se aproxima mais de log do valor que eu estou codificando. Notem que essa brincadeira poderia continuar. Eu poderia ter um novo código de Elias, normalmente não se usa, mas eu poderia ter um novo código de Elias, que a primeira parte é 1 mais piso de log x em Elias delta. E aí a segunda parte é um binário. Aí essa primeira parte, que é em Elias delta, teria duas partes, uma primeira em Elias gama e uma segunda em binário. E essa parte em Elias gama ainda teria duas partes, uma primeira em unário e uma segunda em binário. Tá? Então você pode ir brincando com a recursividade. E aí, um exercício para vocês, codifique o número 4 utilizando Elias delta. Pause o vídeo agora, antes que eu mostre quanto que é isso, qual que é o resultado. E agora aqui vocês podem ver o resultado. Espero que vocês tenham feito. Está aqui o Elias delta com o valor do 4. Então você vai ver, se você comparar o unário e o Elias delta, né, vai ver novamente ele crescendo menos. A coisa é assim, o unário é uma pirâmide, né, que vai se alargando muito rápido o tamanho dos números. Se vocês colocassem assim, o 0 lá no começo, depois 1, 0. Né? O Elias gama é uma pirâmide que é mais bem comportada, ela vai alargando mais devagar o tamanho dos números. E o Elias delta é mais homogêneo ainda, né? Mais perto de homogêneo ainda. Mas todos eles são códigos de tamanho variável. Na mesma linha dos códigos de Elias, tem o método de Golomb. Na verdade, tem vários outros métodos de compressão de inteiros de tamanho variável por aí. Eu estou falando aqui desses três, mas tem outros por aí, tá? Esses três são os mais citados, mais usados nos artigos ligados à recuperação de informação. Às vezes também esses métodos de compressão são usados para fazer compressão de dados em grandes bases de dados, de números, assim que você pode ler sequencialmente, processar sequencialmente. Muitas vezes são usados para comprimir logs, por exemplo, dados de log, dados numéricos que são logados em algum sistema, para você economizar espaço. Bom, o MedGolomb é muito parecida a ideia, que você tem um lado que você codifica em unário e um lado que você codifica em binário. Só que agora você vai usar um parâmetro. A gente diz que o MedGolomb é paramétrico, né? Você tem um parâmetro B aqui que você vai dar e um número X que você quer codificar. E aí você vai pegar o número e vai fazer o seguinte, vai representar Q mais 1 em unário, onde Q é o piso da divisão inteira, né? É uma divisão inteira, né? É um piso de x que você está codificando menos 1 dividido por b. Então se o b for 6, você vai pegar o número que está codificando, subtrair 1 dividido por 6. Vê o piso disso, esse é o seu quociente aqui, que você vai representar ele mais 1 em unário. Então você vai fazer uma continha, vai representar ele mais 1 em unário e vai calcular o resto. O resto, x menos QB menos 1 em binário, né? Usando piso de log de b bits ou teto de log de b bits. Aqui tem uma novidade aqui no MedGolomb, é que esses restos podem não ser certinhos, bem distribuídos. Dependendo do número que você tem, esses restos podem
não completar, por exemplo, 4, 8, 16, 32 números para representar a segunda parte, e por isso a própria segunda parte pode ter tamanhos variados. Normalmente só dois tamanhos. Um é o piso de log de B, outro é o teto de log de B. Então, se log de B der um número inteiro, 3, 4, né? Aí a segunda parte vai ter um tamanho só. Mas, por exemplo, se o log de B der 3,5, você vai ter parte dos números sendo representados com 3 bits e parte dos números com 4 bits. E aqui, essa tabelinha com o valor do B, né, dá uma ideia para vocês do porquê disso. Ó. Se o B for 6, o resto lá da divisão por 6 vai ter essas possibilidades aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Né? Divisão por 6, resto, porque isso aqui, na verdade, ó, esse carinha aqui é o resto, né? Esse R. Então, como eu só tenho 6 restos na divisão por 6, eu posso representar os dois primeiros restos com 2 bits e os demais com 3 bits. Então, ó, aqui que vem o piso de log de 6 bits e o teto de log de 6. Se for 7, aí eu só tenho um número que eu ponho com 2 e o resto com 3. Se for 8, aí já fica todo mundo com 3. Se for 12, eu tenho vários números que eu posso representar aqui, né? 4 números que eu posso representar com 3 bits e os demais eu represento com 4 bits. Então, de acordo com o valor do B, você vai ter números no resto que vão poder ser codificados usando menos bits e números usando mais bits. Tá? Mas assim, vejam bem, o importante é você entender a lógica dos métodos de codificação de tamanho variável. O Golomb aqui, se você fizer a continha, você vai entender como faz, joga. O Elias Gama, Elias Delta, todos eles. E no final das contas, Elias Gama, Delta e Golomb são métodos que têm ali o tamanho do código variável. Né? Você codifica um número com uma quantidade variável de bits de acordo com o valor do número, tem essa propriedade, e todos eles crescem logaritmicamente. Então são métodos de codificação que o tamanho do número que eu estou codificando ele é logarítmico no fim das contas. Né? 2 vezes o log mais 1 ainda é ali uma função logarítmica. E como é que usa isso para comprimir listas invertidas? As nossas listas invertidas, como falei, são números. Né? E as frequências, naturalmente, já são boas para serem comprimidas. Então, as frequências, normalmente nos papers, antigamente, antes dos métodos PERFOR, as frequências sugeria-se que elas fossem codificadas diretamente usando Elias Gama. O Elias Gama é uma boa forma de representação para as frequências. E aí, os números de documentos, se você pensar bem, os documentos, no documento 1, 2, 10 bilhões, né, você tem números muito grandes, mas dentro das listas invertidas, você tem, se os documentos, por exemplo, estiverem ordenados crescentemente, você pode fazer algo assim, ó. Olha aqui, ó, eu tenho documento 2, 4 e 7. Aí eu posso representar a primeira entrada com o número efetivo que está aqui. Então, documento 2. Agora, a próxima entrada na lista invertida, como eu vou assumir que eu faço acesso sequencial a ela, a próxima entrada eu vou codificar com uma diferença entre esse ID de documento e o próximo. Então, aqui é o documento 4, a diferença dá 2. Aqui é o documento 7, menos 4 dá 3. Então, ó, eu consigo ler essa lista invertida sequencialmente e ver, ó, aqui tem um 2, então o primeiro documento é o 2. Aqui tem um 2, o segundo é 2 mais 2, 4. Aí aqui tem um 3, 4 mais 3, 7. E eu consigo restaurar o 2, 4 e 7, lendo esses números aqui. E quando eu faço essas diferenças, que a gente chama de gaps, a gente codifica os gaps, e aí eles são bons para você codificar ou com Elias Delta ou com Golomb. Né? Você pode ter bons resultados de compressão. Se as listas invertidas estiverem ordenadas por documento, a compressão vai ficar muito boa. E se elas não tiverem, se elas estiverem ordenadas por frequência? Se elas estiverem ordenadas por frequência, você
ordena por frequência e usa como chave secundária de ordenação o ID dos documentos, de maneira que, por exemplo, todos os documentos com frequência 1 vão estar um seguido do outro em ordem crescente. E a gente pode aplicar o diferencial de Elias delta para todos os documentos de tamanho que tem frequência 1. Todos que têm frequência 2, eu codifico do mesmo jeito, 3, 4. Né? Então eu tenho como se fosse mini listas invertidas para cada valor de frequência. Eu tenho mini listas invertidas onde eu tenho os ID de documentos crescentes. Aí eu represento os gaps. E para falar a verdade, quando eu tenho esse esquema, eu posso fazer pacotes. Né? Eu coloco lá, olha, vai começar a frequência 10. Aí eu digo quantos documentos tem com frequência 10 e listo todos os documentos em ordem crescente, representado com os gaps, né? A diferença de um para o outro, que nem está aqui, e usando Elias delta. E com isso eu vou ter compressão. Quanto que dá mais ou menos isso aí? Né? A média, para vocês terem uma ideia, fica abaixo de 2 bits por símbolo para as frequências, né? 1, alguma coisa. Então as frequências você consegue comprimir aí em menos de 2 bits por símbolo aproximadamente. Tipicamente vai dar isso. Se você estiver representando as frequências com 1 mais log da frequência, aí se aproxima muito de 1, a média, 1, poucos, né? 1,2, 1,3, alguma coisa assim. Não dá para cravar quanto vai dar, depende da coleção. E o número dos documentos, quando eu armazeno em gaps, ele fica ali em média com cerca de 6 bits por símbolo em textos em linguagem natural. Se a sua lista está ordenada por documento. Se ela não estiver ordenada por documento, você perde um pouco ali, sobe para 8 bits por símbolo. Né? E essa questão de estar ordenado por documento ou não, ela depende do tipo de processamento que a gente vai fazer, se é termo a termo ou documento a documento. Então, a maneira como eu vou comprimir, a quantidade de compressão que eu vou obter depende do formato do método de processamento, né, e do formato da lista invertida. Quando eu falo não está ordenada por documento, de fato ela está ordenada por documento, só que é assim, a chave primária é a frequência, aí eu vou ter frequência mais alta e todos os documentos com aquela frequência mais alta. Esses estarão ordenados crescentes para poder eu comprimir com Elias. É porque eu faço a diferença entre eles e comprimo os gaps, na verdade, para ter números pequenos, senão não teria números pequenos para comprimir. Aí eu faço a mesma coisa para as próximas frequências, assim por diante. Se você pensar bem, então eu estou falando aí de algo entre 8 bits por símbolo, 9 bits por símbolo, 10 bits por símbolo na minha lista invertida. Se você pensar, aí tem um sexto, mas se você pensar lá naquela primeira discussão sobre quantos bytes eu vou usar, se eu estiver usando 9 bytes por símbolo na minha codificação sem compressão, então eu teria aí uma redução de 9 bytes por símbolo para pouco mais de 1 byte por símbolo. Então uma redução perto de 8 para 1, 9 para 1, né? Em relação a não comprimir a lista invertida. Né? Então, em relação a comprimir, a codificar colocando um long de 8 bytes para o dockid e um número de 1 byte para a frequência, que daria 9 bytes por símbolo, 9 vezes 8, né, bits, então 72 bits, e com a compressão eu posso ficar ali com algo perto de 8 bits, então eu troco 72 bits para algo entre 8 e 10 bits. Tá? Isso aí reduz tremendamente o espaço, então, necessário para representar essas listas invertidas. E isso traz ganhos de desempenho, principalmente para o sistema, né? Essa redução de espaço, porque, por exemplo, cabe mais lista invertida em memória. Então, se você pensar bem, a lista invertida é boa parte do custo de um processador de consultas que você bola, se você quiser guardar o índice em memória. Né? Boa parte da memória consumida vai estar nessas listas invertidas. Então, se você consegue representá-las em memória, gastando 1/6 do espaço que você gastaria sem compressão, 1/8 do espaço que você gastaria sem compressão, você está falando provavelmente de poder indexar coleções
6 vezes maiores, 8 vezes maiores em memória do que você conseguiria se você não comprimisse. E um detalhe bem importante é que esses métodos de compressão, você consegue implementar codificadores e decodificadores extremamente rápidos. Tá? Eu posso separar um dia para mostrar como fazer isso, mas é muito simples de comprimir e descomprimir. Então dá para bolar métodos de compressão e descompressão bem eficientes para os métodos de Elias, método de Golomb. E esses métodos chegam a ser tão rápidos que você, quando está descomprimindo, mesmo em memória, você consegue obter velocidades muito próximas do acesso à memória ao dado não comprimido. Porque você tem um ganho ali na redução do tamanho das listas, você tem um ganho no sistema de cache. Né? Você tem menos dados, você melhora a localidade das coisas, dá um ganho de velocidade com o cache da máquina. Para quem não entende muito ainda de cache, só acreditem em mim, mas vocês vão ver nas disciplinas de arquitetura de computadores e de sistemas operacionais que quando você faz acessos a dados mais próximos na memória, você pode ter velocidades muito maiores do que quando você faz acesso a dados mais distantes, porque você tem um sistema que a gente chama de sistema de cache ali, que permite que você acelere o acesso a informações. Eu estou falando próximas aqui, mas para simplificar a história. Mas quando você for estudar cache, vocês vão entender. Quem já estudou, parabéns, então você deve estar entendendo aí o mecanismo de cache dos seus processadores, das máquinas, permite que você tenha um ganho de velocidade quando você está acessando o dado comprimido, e esse ganho de velocidade compensa um pouco do custo da descompressão. Por incrível que pareça, não chega elas por elas para o método de Elias, mas chega bem perto, e para os outros métodos que a gente vai ver, há estudos que até discutem se não dá para fazer o acesso à lista invertida comprimida em memória ser mais rápido do que o acesso à lista invertida não comprimida, por incrível que pareça. Li um paper recentemente que estava discutindo essa possibilidade, né? O autor lá discutindo maneiras de implementar descompressão e tal. Bom, eu vou parar por aqui e o próximo vídeo nós vamos continuar falando de compressão e vamos falar de um outro jeito de comprimir as listas invertidas. Agora empacotando, né? As listas invertidas são os métodos que eu chamo de métodos da classe P4, né?